Roger Scruton, Conservadorismo. Capítulo 2. O nascimento do conservadorismo político. Como vimos, o conservadorismo surgiu mais como uma hesitação no interior do liberalismo que como doutrina e filosofia em si. Durante o curso do século XVIII, conforme o clamor por soberania popular ganhava impulso, levando primeiro a Revolução Americana e depois a Revolução Francesa, as hesitações conservadoras começaram a se cristalizar com teorias e políticas. A diferença em inspiração, trajetória e resultado entre as duas revoluções, às vezes, é atribuída à maior influência, no caso americano, da maneira conservadora de pensar. Comparando ao individualismo romântico e ao desejo de derrubar a velha ordem e recriar tudo do zero, que inspiraram os revolucionários na França. E a principal influência aqui foi Thomas Jefferson, que esboçou a Declaração da Independência em 1776 e expôs em Notes on the States of Virginia, em 1784, uma base teórica para o que seria a Constituição Americana em 1788. Jefferson era conservador à maneira de Blackstone, que via a independência americana como garantia da continuidade da ordem legal contra a conduta ilegal da coroa inglesa. A Declaração de Direitos da Virgínia, em 1776, esboçava por um amigo de Jefferson, George Mason, continha um resultado dos direitos humanos extraídos do Common Law e em continuidade com ele. E a subsequente observação da Revolução Francesa convenceu Jefferson de que, embora houvesse direitos humanos universalmente válidos, a forma de governo deveria ser adaptada às condições de cada sociedade, e não ditada pela lógica de ideias abstratas. Daí, sua conclusão de que, na definição de direitos, o common law sempre seria um guia melhor que os argumentos filosóficos. Jefferson também acreditava que as gerações, e não apenas os indivíduos, possuíam direitos, e que uma Constituição não podia ser imposta inflexivelmente às gerações futuras. A eventual adoção da Carta de Direitos como emenda à Constituição Americana deve muito à sua influência. Jefferson é importante na história do conservadorismo por sua insistência na continuidade nos costumes como condições necessárias para a criação bem-sucedida de uma Constituição e por suas advertências contra a centralização do poder político. Ele acreditava que os estados deveriam manter os poderes necessários para o governo local e que os poderes federais deveriam se ater ao mínimo exigido para a manutenção da União como entidade soberana. Embora guiado pela filosofia liberal clássica, notadamente por Locke, Hamilton e Montesquieu, Jefferson defendia que o pertencimento social era parte da liberdade. Desejava uma nação de propriedades e comunidades estabelecidas, na qual os valores agrários fossem adequadamente respeitados e as cidades e as instituições fossem construídas de acordo com princípios civilizados. Em sua propriedade em Monticello e na Universidade da Virgínia, que criou em Charlottesville, ele deu um exemplo de conservadorismo em ação, adotando a arquitetura clássica em um currículo tradicional que enfatiza a continuidade do novo país, com a velha ordem europeia. Embora a Constituição que ajudou a esboçar tivesse forma democrática, Jefferson acreditava que ela precisava dos costumes que davam voz às gerações passadas e os via como parte de nossa ligação com o solo. É verdade que o modo de vida agrário que defendia estava infectado, na época, por uma séria falha moral, a escravidão, que não defendeu em seus textos, mas mesmo assim explorou em sua vida. Não obstante, sua ênfase na terra e na arte de cultivá-la se tornaria um tema dominante no conservadorismo americano durante os 2 séculos seguintes. Isso marcou uma crescente divisão entre os liberais clássicos americanos e seus oponentes conservadores. Os herdeiros dos liberais logo se moveram na direção de uma visão política focada na economia de mercado, na manufatura e do livre comércio.
Eles viam as cidades não como assentamentos humanos, mas sim como centros de produção e troca, e os valores da eficiência da mobilidade e do crescimento econômico rapidamente chegaram ao topo de sua agenda. Se chegaram a notar as fazendas, foi como um tipo de negócio, o agronegócio, que devia seguir as regras de todos os outros e crescer a fim de sobreviver. Dessa maneira, a tendência de livre mercado na política americana levou à destruição da paisagem rural. Os conservadores, em contraste, foram motivados pela visão de comunidades estabelecidas e unidas em uma ação sob Deus, ligadas à terra e à família e construindo suas cidades como centros de civilizações. Seu país ideal é tipificado por belos assentamentos como Charleston e pelas antigas Nova York e Boston de Henry James, graças à tendência liberal que coloca os valores utilitários acima dos estéticos. Essas grandes cidades, assim como toda a paisagem rural, estão sendo desfiguradas até a extinção. Mesmo assim, permanece na política conservadora americana a divisão entre a defesa jeffersoniana de uma civilização agrária e a defesa das forças de mercado contra o Estado coletivista. Nessa conexão, devemos notar a importância dos Papers de Federalist, uma série de 85 artigos de Alexander Hamilton, James Madison e John Jay, publicados sob o pseudônimo Publius, em apoio à campanha pela ratificação da Constituição Americana em 1787 e 1788. Abrangentes e de tom eminente prático, os artigos tentavam aplicar as doutrinas puramente liberais reunidas por Locke, Harrington e Montesquieu, e outros à situação emergente dos Estados Unidos como futura federação de estados separadamente constituídos. Embora sejam agora entendidos como uma das principais declarações da posição liberal, também foram uma importante contribuição para o conservadorismo americano, suscitando a questão das garantias constitucionais à liberdade individual contra o crescimento do governo centralizado e fornecendo o terreno para campanhas conservadoras em defesa dos direitos dos estados. Os fundadores americanos eram pessoas sérias, instruídas no pensamento político e constitucional, autores de um dos mais importantes documentos da história moderna. A primeira tentativa real de criar uma constituição que não só especificava os poderes do governo, como também insistia que eles eram seus únicos poderes, acrescentando mais tarde uma Carta de Direitos a fim de enfatizar esse ponto. Exatamente o que esse documento significa hoje é uma questão a que retornarei no capítulo 6. Mas, qualquer que seja o peso da filosofia por trás dela, a Constituição é uma declaração legal e não filosófica e deixa os argumentos filosóficos praticamente no ponto em que estavam com as obras de Locke. O Iluminismo viu o nascimento das ciências sociais como escolas rivais de economistas, mercantilistas e fisiocratas emergindo na França, país no qual também foram publicados estudos comparativos das religiões e organizações sociais dos povos indígenas. Muito da nova abordagem sociológica das comunidades humanas entrou na Enciclopédia de Lambert e Diderot, em 1758 e 1772. A grande obra do ceticismo iluminista, que tinha a religião, a tradição e a aristocracia como alvos e que ajudou a preparar o caminho para a Revolução Francesa, mas foi um pensador do iluminismo escocês, Adam Smith, quem forneceu o insight filosófico que realmente deu início ao conservadorismo intelectual. Smith publicou pouco e destruiu a maior parte de seus manuscritos antes de morrer. Mas suas duas maiores obras publicadas, Teoria dos Sentimentos Morais e A Riqueza das Nações, juntamente com os sobreviventes Lectures on Jurisprudence, em
1762 e 1766 expressavam uma visão da sociedade civil, que se tornou central para a posição conservadora, e não só no mundo anglófono. Teoria dos sentimentos morais vê a fundação das comunidades humanas em nossa disposição de buscarmos uma simpatia mútua de sentimentos, ao tentarmos nos unir a outros em nossa aprovação ou desaprovação dos atos alheios. Estamos conscientes de sermos não apenas agentes animados por nossos próprios desejos, mas também objetos do julgamento alheio. Daí procurarmos inevitavelmente nos ver de fora, como os outros nos veem, e buscarmos sua aprovação e simpatia, que são os bens sociais mais preciosos. Assim surge, nas comunidades humanas, o hábito de consultar na imaginação o espectador imparcial, a fim de avaliar nossos próprios pensamentos, sentimentos e ações e chegar a um veredito sobre o seu valor moral. Smith desenvolveu sua teoria com excelentes observações sobre as emoções sociais, analisando consciência, remorso, culpa e admiração. O reconhecimento, o senso de responsabilidade perante o outro como centro da nossa vida moral. Embora não trate explicitamente da questão política sobre como a liberdade é assegurada, seus argumentos trazem à luz a verdade, que seu amigo David Hume também considerou ser a base da filosofia moral, de que uma sociedade de indivíduos livres é fundada sobre sentimentos simpáticos e não sobre a razão. Ele via a justiça como virtude negativa, que consiste na disposição de refrear nosso impulso de ferir os outros ou tomar deles o que lhes pertence por direito. Essa virtude é a fundação essencial de uma sociedade bem ordenada, mas a percepção disso é débil demais para ser efetiva sem apoio da lei. Em Lectures on Jurisprudence, Smith desenvolveu essa ideia argumentando que o common law é uma exposição da ideia negativa de justiça. Pagamos por esses direitos com deveres legais, e o principal objetivo dos tribunais é designar a responsabilidade por nossas ações, a fim de determinar quem deve ser julgado e como. O retrato da sociedade civil pintado por Smith se tornou fundamental para a visão conservadora de nosso tempo. A sociedade civil é de fato composta de indivíduos agindo livremente. Smith aceita isso, mas a liberdade traz consigo a responsabilidade, fundada em sentimentos de simpatia que fazem com que tentemos observar nossas condutas e as condutas alheias a partir do ponto de vista de um juiz imparcial. As instituições legais de governo existem para designar responsabilidades e assegurar que não sejam evadidas ou abusadas. É claro que os liberais também reconhecem isso. Mas a diferença de ênfase é crucial para a posição conservadora. O conservadorismo defende a liberdade, sim, mas também as instituições e atitudes que moldam o cidadão responsável e asseguram que essa liberdade seja benéfica para todos. O conservadorismo também defende, portanto, limites à liberdade. E aqui, no potencial conflito com a visão liberal extrema que valoriza a liberdade acima de todas as outras coisas e se recusa a estabelecer limites para o seu exercício, encontramos uma das principais questões políticas de nosso tempo. Embora Smith tenha considerado a teoria dos sentimentos morais sua obra principal e passado toda a vida tentando ampliá-la e corrigi-la, hoje é mais famoso por uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. O livro que traz a primeira defesa seria da economia de mercado a partir de princípios filosóficos. Smith se opôs à crença mercantilista de que o poder de um Estado depende de sua riqueza, e a melhor política é reter tanta riqueza quanto possível no interior de suas fronteiras. Essa visão de riqueza como acúmulo não representa corretamente
a verdadeira natureza do valor econômico, que depende da circulação de mercadorias através do comércio, bem como do investimento e uso do trabalho humano. Ele foi o primeiro pensador a ver o uso eficiente do trabalho como fonte do desenvolvimento econômico. A divisão do trabalho que permite que as pessoas devotem seus talentos a um único item de produção e troquem o excedente por coisas de que precisem, é para ele a verdadeira causa do progresso econômico. Mas Smith também reconheceu que a divisão detalhada do trabalho no processo de manufatura ameaçava reduzir o trabalhador a uma sombra mecânica e previu o colapso da ordem social se os efeitos da Revolução Industrial não fossem mitigados por leis protegendo o bem-estar social da força de trabalho. Ele acreditava que a economia de mercado, embora não sem malefícios, tem uma tendência natural ao equilíbrio. Em um mercado, todo indivíduo se esforça constantemente para encontrar um emprego mais vantajoso para qualquer capital que possa comandar, mesmo quando tem em mente seu próprio ganho. O mercador, o operário ou o dono de capital contribui para o bem-estar geral, levado por uma mão invisível que promove um fim que não fazia parte de suas intenções. Os críticos indicam que o sistema de mercado pode produzir vastas desigualdades e que essas desigualdades podem destruir a possibilidade de equilíbrio na esfera política. Mas a essência do argumento permanece intocada por esta crítica. Ela jaz na concepção de mão invisível da sociedade humana e na ideia de que soluções coletivas podem ser mais efetivas quando não são diretamente almejadas. No longo prazo, esse argumento se provou crucial para a filosofia do conservadorismo. O argumento nos diz que, em condições normais de interação social, indivíduos defendendo seus próprios interesses e agindo livremente proverão resultados benéficos para todos. Eles não almejam esses resultados, muito menos os planejam. Os resultados são subprodutos involuntários de decisões que não fazem referência a eles. Efeitos na mão invisível não são observados apenas na esfera econômica. A beleza dos vilarejos tradicionais construídos com materiais locais é o subproduto involuntário do desejo por abrigos duráveis ao menor custo possível. A paz entre as nações é o subproduto involuntário do comércio entre seus cidadãos. E assim por diante, com consequências não intencionais, mas reproduzíveis, tanto boas quanto más. A essência do argumento de Smith é mais profunda do que parece. Para ele, o mecanismo da mão invisível não é apenas uma explicação para o mercado, é também uma justificativa. É precisamente porque o preço, o valor de troca das mercadorias em um mercado resulta das transações livres entre os indivíduos que ele é um guia seguro para o comércio. Ele é uma destilação do conhecimento social que permite que cada participante do mercado responda aos desejos e necessidade de todos os outros. Além disso, o argumento sugere que aqueles que planejam a produção, a distribuição de mercadorias e uma grande sociedade tentam conseguir o impossível. O plano tende a interferir nas relações livres entre as pessoas e, consequentemente, a destruir os efeitos normais e involuntários da liberdade humana, incluindo a coordenação econômica. Planejar em tais circunstâncias é correr o risco de destruir as relações humanas das quais essa coordenação depende. Esse argumento, desenvolvido detalhadamente pelos economistas da escola austríaca, foi crucial para os ressurgimentos modernos da mensagem conservadora, pois ele sugere que não é o Estado, mas sim a sociedade civil, as associações livres entre os indivíduos, que contém a solução para prementes problemas coletivos e que, consequentemente, não é o controle estatal, mas a liberdade individual que se faz necessária para que uma grande sociedade obtenha sucesso. A objeção afirma que as soluções de mercado nem sempre estão disponíveis
e que, deixado seu próprio arbítrio, o mercado pode erodir as condições nas quais depende ao encorajar predadores, trapaceiros, monopolistas e aqueles que colocariam tudo, inclusive as relações humanas, à venda. Mas isso não é um argumento para se rejeitar a mão invisível de Smith. É apenas um argumento para se reconhecer a verdade que ele tentou expor em Teoria dos Sentimentos Morais. Especificamente que, em condições normais, as pessoas respondem simpaticamente às ações uma das outras, acreditando-se responsáveis e buscam o julgamento favorável que também desejam emitir. Uma economia de mercado pressupõe pessoas honestas que desejam negociar abertamente e por acordo mútuo. Por isso, ela precisa ser sustentada por restrições morais e legais emanadas de nosso fundo partilhado de simpatia. De outra maneira, não estará segura contra fraudes, abusos e trapaças. Tudo isso fica mais claro quando nos voltamos para o outro grande conservador inglês do século XVIII, o incomparável Edmund Burke, cuja carreira como parlamentar e estadista concedeu autoridade adicional aos ensaios e panfletos nos quais ele tentou desenvolver uma resposta integral ao desafio da soberania popular, em particular a sua manifestação patológica, como a que viu na Revolução Francesa. A Revolução Americana, que terminou em 1783, levou à Convenção da Filadélfia em 1787, na qual antigos colonizadores esboçavam a Constituição Liberal que serviu para governar os Estados Unidos desde então. Inicialmente, a Revolução Francesa, em 1789, pretendeu emular a americana, com a recém-formada Assembleia Nationale, emitindo uma Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que era impecável em sua defesa das liberdades liberais. O documento, esboçado por um amigo de Jefferson, o Marquês de Lafayette, que desempenhou um papel importante na Revolução Americana, pretendia dar nova ordem política à mesma fundação fornecida pela Constituição Americana. Contudo, havia diferença significativa entre os dois documentos. A Constituição Americana e a Carta de Direitos acrescentada a ela por influência de James Madison e Jefferson estavam indelevelmente marcadas pela jurisdição do common law e haviam sido compreendidas por todos os signatários como tentativa de proteger os antigos direitos e privilégios do povo, como definidos e descobertos pelo direito. Em outras palavras, a Constituição Americana foi projetada para garantir às pessoas aquilo que elas já gozavam antes que a coroa começasse a taxá-las sem autoridade. Era o resíduo de uma prática já estabelecida e não a receita para uma nova ordem de coisas. A Declaração Francesa foi produto de uma reflexão filosófica, uma tentativa de transcrever para a política ideias que não tinham presença declarada anteriormente e que deviam tanto aos argumentos abstratos dos filósofos quanto ao exemplo americano. Em particular, não fazia nenhuma referência às instituições do governo e definia os direitos do homem e do cidadão sem mencionar qualquer procedimento que pudesse ser empregado para defendê-los em um tribunal. Era uma obra filosófica, imbuída com um espírito a priorístico de Rousseau, cuja teoria da vontade geral é invocada explicitamente no artigo 6º, e para quem os seres humanos e suas imperfeições sempre foram um impedimento ao ideal de uma liberdade não corrompida. Além disso, a Assembleia distinguia entre cidadãos ativos e passivos, os primeiros sendo a minoria, especialmente protegida pela Declaração, e os últimos sendo a vasta maioria, mulheres, camponeses, servos e classes despossuídas, que seria protegida apenas indiretamente pelos cidadãos ativos que estavam encarregados dela. Nenhum escritor percebeu os defeitos da Declaração tão claramente quanto Edmund Burke, cujo livro Reflexões sobre a Revolução na França, 1790, escrito um ano depois de seu início, é um espantoso exemplo de sua
habilidade de compreender a essência das coisas e prever seu desenrolar. Embora, quando escreveu, o rei ainda não tivesse sido executado e o terror ainda não tivesse começado, ele previu ambos os eventos e avisou contra o que via como principal defeito da Revolução, quando comparado à americana, a qual defendera. O fato de que fora imposta de cima para baixo por uma cabala literária, contra isso, desenvolveu um complexo e, embora não sistemático, altamente esclarecedor relato de costumes, tradições e associações civis em termos dos quais era possível diagnosticar a natureza destrutiva daquele tipo de política geométrica, ou seja, abstrata e dedutiva. Burke reconhece que a liberdade está sempre em risco e deve ser protegida pela lei, e afirma claramente que a sociedade moderna deve ser politicamente organizada com um governo até certo ponto independente de laços religiosos, tribais e familiares, mas defende a religião e a família como forma de sabedoria coletiva e rejeita o individualismo extremo que se recusa a reconhecer o papel indispensável desempenhado pelo pertencimento social no exercício da escolha livre e racional. Seu argumento faz uma defesa detalhada e sutil da herança social que possibilita a soberania popular contra os intelectuais que, em nome do povo, desejavam destruir todas as leis e instituições estabelecidas. Burke rejeitou a ideia liberal de contrato social como um acordo entre pessoas vivas. A sociedade, argumentou ele, não contém apenas os vivos, sendo uma associação entre os mortos, os vivos e os não nascidos. Seu princípio vinculatório não é um contrato, mas algo mais parecido com uma tutela. É uma herança partilhada em benefício da qual aprendemos a circunscrever nossas demandas, ver nosso lugar na ordem das coisas como parte de uma cadeia contínua e de dar e receber, e reconhecer que as coisas boas que herdamos não são nossas para desperdiçar, devendo ser salvaguardadas para nossos dependentes. Há uma linha de obrigação que nos conecta àqueles que nos deram o que temos, e nossa preocupação com o futuro é uma extensão dessa linha. Levamos em consideração o futuro de nossa comunicação, de nossa comunidade, não por fictícios cálculos de custo-benefício, porém, mais concretamente, ao nos vermos herdando benefícios e passando-os adiante. A preocupação com as gerações futuras é uma consequência não específica da gratidão. Ela não realiza cálculos porque não deve e não pode fazê-lo. A questão de Burke contra os revolucionários era que haviam assumido o direito de gastar todos os seus fundos e dotações em uma emergência criada por eles mesmos, escolas, fundações de igrejas e hospitais. Todas as instituições fundadas por pessoas estão então mortas em benefício de seus sucessores. Foram expropriados e destruídos, resultando no total desperdício das poupanças acumuladas e levantando a inflação maciça, ao colapso de uma educação e à perda das formas tradicionais do auxílio social e médico. Dessa maneira, o desprezo pelos mortos levou à privação de direitos dos não nascidos, e embora esse resultado talvez não seja inevitável, ele foi repetido por todas as evoluções subsequentes. Em função do desdém pelas intenções e emoções daqueles que construíram coisas, as revoluções sistematicamente destruíram o estoque de capital social. E os revolucionários sempre justificaram essa destruição com um impecável raciocínio utilitarista. Os individualistas radicais entram num mundo sem capital social próprio e consomem tudo o que encontram. Tão importante para Burke quanto o conceito de tutela era a ideia de pequeno pelotão. A sociedade, acreditava ele, depende de relações de afeto e confiança que só podem ser construídos a partir de baixo através da interação face a face, e na família, nos clubes e sociedades locais, na escola, na igreja, no time, no regimento
e na universidade, que as pessoas aprendem a interagir como seres livres, assumindo a responsabilidade por suas ações perante seus vizinhos. Quando uma sociedade é construída a partir de cima, seja pelo governo de uma ditadura revolucionária, seja pelos éditos impessoais de uma burocracia inescrutável, a responsabilidade rapidamente desaparece da ordem política da sociedade. O governo, de cima para baixo, cria indivíduos irresponsáveis e o confisco da sociedade civil pelo Estado leva à recusa generalizada dos cidadãos a agirem por si mesmos. Contra a sociedade de conscritos iniciada pelos revolucionários franceses, Burke desejava propor uma sociedade de voluntários, e isso significa que, para ele e para todos os conservadores subsequentes, a sociedade civil e não o Estado é a verdadeira fonte da ordem social e da autoridade. Um ponto que teria de esperar por Engels para obter uma elaboração filosófica mais completa. Os pequenos pelotões são os lugares dos quais as tradições se formam. Tradições sociais, como indicou Burke, são as formas de conhecimento. Elas contêm os resíduos de muitas tentativas e erros e as soluções herdadas para muitos dos problemas que encontramos, como aquelas habilidades cognitivas que antecedem a civilização. Elas são adaptações, mas adaptações da comunidade, e não do organismo individual. Tradições sociais existem porque permitem que uma sociedade se reproduza. Destruí-las é remover as garantias oferecidas por uma geração a seguinte. O argumento de Burke é paralelo ao argumento em favor da economia de mercado sugerido por Adam Smith e explicado integralmente 150 anos mais tarde pelos economistas austríacos. Somente em um mercado livre, argumentaram Mises e Hayek, estão disponíveis as informações que permitem que jogadores individuais disponham racionalmente de seu orçamento, pois somente em um mercado livre os preços fornecem uma guia para as necessidades econômicas dos outros. Os preços destilam informações sobre um número indefinido de estranhos vivendo hoje. De maneira similar para Burke, as tradições e os costumes destilavam informações sobre o número indefinido de estranhos vivendo naquela época. Informação necessária para acomodarmos nossa conduta às necessidades das gerações ausentes. Além disso, ao discutir tradições, não estamos discutindo regras e convenções arbitrárias. Estamos discutindo as respostas encontradas para perguntas persistentes. Essas respostas são tácitas, partilhadas e corporificadas em práticas sociais e expectativas não articuladas. Aqueles que as adotam não necessariamente são capazes de explicá-las, muito menos justificá-las. Por isso, Burke se descreveu como preconceitos e as defendeu porque, embora o estoque de razão em cada indivíduo seja pequeno, há um acúmulo de razão na sociedade que questionamos ou rejeitamos por nossa conta e risco. A razão, consequentemente, se mostra naquilo que não racionalizamos e talvez não consigamos racionalizar. E é o que vemos em nossas tradições, incluindo as que contêm sacrifícios em seu âmago, como a honra militar, a dedicação à família e a devoção aos deuses. Burke acrescenta que o preconceito, com sua razão, tem um motivo para transformá-la em ação e um afeto que lhe dará permanência. O preconceito é de rápida aplicação em emergências. Ele engaja a mente em um curso estável de sabedoria e virtudes e não deixa o homem hesitante no momento da decisão, cético, confuso e incerto. O preconceito transforma a virtude de um homem em hábito, em vez de uma série de atos desconectados por meio de preconceitos justos. Seu dever se torna parte de sua natureza. No entender de Burke, portanto, a tradição é uma forma de conhecimento, não conhecimento teórico, é claro, relacionado a fatos e verdades, e tampouco o know-how comum.
Há outro tipo de conhecimento, que não é nem conhecimento de que, nem conhecimento de como, e que envolve o domínio das situações. Saber o que fazer a fim de realizar determinada tarefa com sucesso, não sendo esse sucesso medido de qualquer maneira exata ou em termos de algum objetivo antecipado, mas sim pela harmonia entre o resultado e as necessidades e interesses humanos. As boas maneiras ilustram o que Burke tinha em mente. Saber o que fazer quando temos companhia, o que dizer, o que sentir. Essas são coisas que adquirimos por imersão na sociedade. Elas não podem ser ensinadas com explicações, mas somente por osmose. E mesmo assim, a pessoa que não as adquire é descrita acertadamente como ignorante. Além disso, ilustram o modo pelo qual aquelas formas mais elevadas de conhecimento prático, as virtudes aristotélicas, são adquiridas e exercidas, e a influência de Aristóteles é aparente na passagem que acabei de citar. Embora o contrato social exista em muitas formas, seu princípio orientador foi anunciado por Hobbes, com a afirmação de que não pode haver nenhuma obrigação imposta a nenhum homem que não tenha surgido de algum ato seu. Minhas obrigações são minha própria criação, vinculatórias por terem sido escolhidas livremente. Quando você e eu fazemos promessas mútuas, o contrato resultante é aceito livremente. E qualquer quebra é uma violência não somente contra você, mas também contra mim mesmo, pois significa que repudio de uma escolha racional e bem fundamentada. Se pudéssemos construir nossas obrigações para com o Estado no modelo de um contrato, portanto, nós o teríamos justificado em termos que todos os seres racionais deveriam aceitar. Contratos são paradigmas de obrigações escolhidas. Obrigações que não são impostas, comandadas ou forçadas, mas assumidas livremente. Assim, quando a lei é fundada em um contrato social, sua obediência é simplesmente o outro lado da livre escolha. A liberdade e a obediência são uma e a mesma coisa. Essa foi a ideia que Rousseau exaltou e transformou em princípio orientador da política. As leis seriam a expressão da vontade geral, que, por ser a vontade de cada cidadão, garante que todo ato de obediência seja também uma expressão da livre escolha. O contrato social de Rousseau começa com uma assembleia de indivíduos abstratos, sem laços ou ligações, e nada que guie sua conduta social para além dos acordos que podiam fazer com seus companheiros. Esse retrato da sociedade foi partilhado também pelos revolucionários, para quem a velha ordem deveria ser inteiramente destruída, a fim de que as pessoas pudessem recomeçar sem nada para guiá-las, além de sua livre escolha. Mas os seres sociais não são assim, insistiu Burke. As sociedades são exclusivas por natureza, e estabelecendo privilégios e benefícios que são oferecidos apenas a seus membros e que não podem ser livremente concedidos a todos os iniciantes sem sacrificar a confiança da qual depende a harmonia social. O contrato social começa com um exercício intelectual no qual um grupo de pessoas se reúne para decidir seu futuro comum. Mas, se estão em posição de decidir seu futuro comum, é porque já possuem reconhecem sua proximidade mútua e sua dependência recíproca, o que faz com que estabeleçam como podem ser governadas sob uma jurisdição comum em um território comum. Em um resumo, o contrato social requer uma relação de filiação que permita que os membros individuais concebam em termos contratuais as relações que mantêm entre si. Teóricos do contrato social escrevem como se ele pressuposse apenas a primeira pessoa do singular, da escolha livre e racional. Na verdade, ele pressupõe a primeira pessoa do plural, no qual os fardos do pertencimento já foram assumidos.
O objetivo de Burke em Reflexões é defender a prioridade do nós sobre o eu e alertar sobre o que ocorre quando as formas de pertencimento social são removidos e a sociedade se desintegra na poeira da individualidade. O nós que ele defende não é o do moderno Estado burocrático, muito menos o dos guardiões revolucionários que falavam em nome do povo sem jamais consultá-lo. É o nós de uma comunidade tradicional unida pela rede de pequenos pelotões sob um Estado de direito partilhado e gozando de soberania territorial. É o que agora chamamos de nação, embora sem a beligerante ideologia de nacionalismo com o qual os revolucionários franceses sustentaram seu poder. Burke estava explicitamente contrastando a forma de raciocínio que emerge através dos costumes da troca livre e do preconceito com os princípios a priorísticos dos revolucionários, que eles atribuem à abstrata razão que supostamente é a herança de todos. Como já sugerido, ele defendia os costumes e as tradições não meramente porque os via como objeto de afeto e confiança, mas por compreendê-los como forma de conhecimento social, o tipo de conhecimento que o racionalismo dos revolucionários estava fadado a destruir e cuja destruição levaria ao absolutismo e à exorbitância dos que tentavam governar sem ele. O argumento de Burke seria apresentado em novos termos no ataque de Oakeshott, o racionalismo da política, na defesa da ordem espontânea de Hayek e na defesa da tradição feita por T.S. Eliot. Assim, devo retornar a ele. Sua importância raramente é compreendida pelos críticos que leem Reflexões como obra nostálgica, uma tentativa tardia de defender uma sociedade condenada contra uma modernização necessária, e que já demorara demais a chegar. Na verdade, o argumento de Burke é um diagnóstico do que há de errado quando a relação entre o indivíduo livre e a comunidade ordenada é mal interpretada. Os revolucionários idolatravam a liberdade individual e a invocavam a cada estágio de sua aventura. Mesmo os tribunais revolucionários, nos quais juiz, júri e acusação eram um só, e o acusado não tinha direito de defesa, eram justificados pelo que Robespierre chamou de despotismo da liberdade. Mas essa liberdade construída como fundação da ordem social era indistinguível da tirania. Esse é exatamente o que deveríamos esperar, uma vez que a liberdade não é a fundação da ordem social, mas um de seus subprodutos, para usar a linguagem de Adam Smith. A liberdade surge por meio de uma mão invisível de práticas que não têm como objetivo a corporificação, o conhecimento socialmente engendrado de várias gerações. Remova os costumes, as tradições e os pequenos pelotões e estará removendo o escudo entre as pessoas e aquele que busca controlá-las enquanto afirma estar falando em seu nome. A real soberania popular, sugere Burke, envolve respeito por aquilo que as próprias pessoas respeitam, as tradições, as leis e a narrativa de uma ordem legítima. De todas as reações à Revolução Francesa, a de Burke certamente foi a mais eloquente e condenatória, mas ela foi apresentada sem qualquer pretensão a um sistema filosófico e foi selvagemente atacada pelos radicais para quem os direitos do indivíduo era a única fonte de legitimidade política, um dos quais Thomas Paine teria parte ativa, primeiro na política francesa e depois na americana, como defensor do povo contra o establishment, os direitos do homem em 1791-1792. A original Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão deveria ser seguida pela declaração de seus deveres, mas a Assemblée Nationale concluiu que ela era desnecessária. Assim,
moveu-se rapidamente de um governo ordenado para o vácuo moral que surge quando uma sociedade é baseada inteiramente em reivindicações contra ela, sem nenhum dever e em seu favor. Olhando para o conflito de nossa posição atual, certamente podemos reconhecer nos escritos de Smith e Burke uma tentativa de descrever o sentimento de pertencimento social em termos que colocam o dever e a responsabilidade no lugar a que pertencem, ou seja, no coração da ordem social. Mas foram os argumentos superficiais de Thomas Paine que exerceram maior influência ilustrando o fardo sob o qual os conservadores sempre tiveram de trabalhar, o de defender uma posição rica em demandas, mas pobre em promessas.